Hoje nós iremos falar da última palavra acerca do perdão. E talvez é bom você relembrar as outras, porque parece que foram várias palavras, você se confundiu e às vezes você se perguntou bem assim, gente, quanto perdão que tem na Bíblia. Para você ver, quando a gente traduziu a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa, quanto da essência da palavra de Deus se perdeu assim. Mas a gente tem que relembrar o que significa o perdão de Jesus Cristo, o perdão de Deus e o que está escrito na Bíblia dele. A gente aprendeu que temos algumas palavras, e são elas 7 palavras, 3 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. A primeira palavra é a salak, que a gente falou. E o salak significa aliviar as cargas. E o que é bem aliviar a carga? É você ajudar um outro a caminhar, ajudar um outro numa caminhada que possivelmente é bem difícil essa caminhada. O outro tipo de perdão que a gente aprendeu é o perdão kafar. E kafar significa cobrir, e cobrir com betume. Mas a aplicação dessa palavra nos faz entender que antes da cura vem o curativo. Antes da gente ser curado de algum problema, Deus vai nos tratar antes disso. Um outro perdão que nós entendemos e aprendemos é o perdão nasa, que significa estender a mão, levantar a cabeça e carregar, que é ajudar um outro a caminhar, né? Às vezes a gente tem algum problema e só existem algumas pessoas que, em vez de estender a mão, parece que nos empurram meio ao precipício. Mas esse é o tipo de perdão que estende a mão e faz o outro melhor e caminhando. O outro perdão que a gente aprendeu é o AFM, que significa entendendo o reino de Deus. É aquele da oração do Pai Nosso, em que a gente aprendeu que se eu não consigo dar o perdão, na verdade eu não entendi o reino de Deus. O perdão que a gente aprendeu por último, na verdade o último não, antepenúltimo, foi o charizomai, que é aquela que o Paulo escreve na carta aos Romanos, que fala da união, que nada pode nos separar do amor de Deus. E o último que nós aprendemos é o áfesis, o perdão que liberta, que foi o perdão da ceia do Senhor. E hoje nós iremos falar do perdão apolu. E interessante que essa palavra apolu, ela só aparece uma vez na Bíblia Sagrada, e ela quer dizer que a gente não tem mais tempo para perder. Não devemos mais perder tempo em perdoar alguém. Isso significa apolu. Portanto, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, do 27 ao 37. Diz assim a palavra de Deus na versão Almeida do século 21, 27. Mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que os maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá a todo o que pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros façam, assim vocês façam também com eles. Se amardes a quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem o que emprestaram. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo,
porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Agora aparece a palavra que nós vamos estudar. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Esse texto ele é interessante porque ele aparece depois que Jesus Cristo ele escolhe os seus discípulos. Jesus escolhe 12 discípulos e então ele fala essas coisas para ele. Portanto, o tema da nossa mensagem nessa noite é perdão apolú, vivendo como um discípulo. E esse perdão, ele é tão interessante e faz a gente refletir tanto sobre a nossa vida, que às vezes nós não sabemos mais o que é ser discípulo de Cristo. E quando Jesus Cristo ele começa a dar as orientações a esses discípulos que também não sabiam de nada, você imagina o que é ser escolhido. Você está pescando e Jesus vai lá e te chama. Você está cobrando imposto e Jesus vai lá e você começa a seguir Jesus. Esses discípulos, eles não sabiam de nada, a não ser que existiria um Messias e que ele iria salvar o povo. Mas eles ainda não sabiam o que era o reino de Jesus Cristo. E eles tinham que aprender como viver. E o interessante é que uma das primeiras coisas que Jesus Cristo faz é falar com esses discípulos acerca do perdão. E ele usa essa palavra uma única vez para falar sobre perdão. A palavra apolú. E viver como um discípulo é muito difícil. E esses versos que lemos nessa noite, eles nos farão por si próprios entender o que é ser um discípulo. Ser um discípulo é viver o reino de Deus e se entregar integralmente à missão que Deus nos deu. Nós vamos orar, convido você a baixar sua cabeça e pedir para que Deus fale com você nessa noite. Deus, o que pedimos ao Senhor é que o Senhor fale conosco. Não nos deixe, Deus, sair daqui sem ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, convença-nos do que precisamos ser convencidos, mostre-nos os nossos erros e faça-nos e ensina-nos a viver como discípulos de Cristo. Ora em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Olha que interessante. Jesus Cristo ele começa a fazer comparação entre os discípulos e entre os que não são discípulos. Ele faz comparações interessantes e comparações que devemos fazer também no nosso tempo. Aqueles que não são discípulos, eles fazem coisas boas também. E eles fazem coisas que também nós fazemos. Mas só que nós, os discípulos, precisamos fazer coisas que nos diferenciem no meio do povo em que vivemos. E era sobre isso que Jesus estava falando nesses versos. Eu convido você a acompanhar e nós vamos verso por verso a partir do verso 27. E olha que interessante. Jesus disse: olha, vocês ouviram e vocês viram o que os outros fazem. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam. Amar inimigo é algo bem complicado. E fazer o bem ao que nós odiamos é mais complicado ainda. Então Jesus Cristo estabelece aqui o primeiro ensinamento que nós temos sobre o que é ser um discípulo. Ser um discípulo é amar a quem é difícil de amar. E ser um discípulo é fazer bem a quem nos fez o mal. Nós temos, porque somos humanos, a mania de revidar as pessoas que nos fazem mal, a tratar com indiferença, a viver de maneira que a gente possa excluir essa pessoa. Na verdade, a gente quer distante de nós as pessoas que nos fazem mal. Contudo, Jesus Cristo ele nos alerta que precisamos fazer o bem, que precisamos ser diferentes. E por que ele estava falando isso nesse tempo? É porque esses discípulos mais para frente iam sofrer muitas coisas más.
Esses discípulos mais para frente iriam ser chicoteados. Esses discípulos mais para frente iriam ser presos. Esses discípulos mais para frente iriam ser caluniados. E quando Jesus Cristo fala para eles bem assim: olha, aqueles que vocês odeiam, vocês devem amar, e aqueles que fizeram o mal para vocês, vocês devem fazer o bem. Jesus estava falando bem assim: o mundo vai odiar vocês, vai fazer coisas ruins com vocês, mas é esses que fazerem coisas ruins, esses que vão maltratar vocês, vocês devem amá-los. Quando eles estiverem chicoteando vocês, vocês devem amá-los. Quando eles estiverem prendendo vocês, vocês devem amá-los. E a primeira oportunidade que vocês tiverem de fazer o bem a essas pessoas que te fizeram mal, vocês devem fazer. O interessante é que nós, no tempo de hoje, nós sofremos coisas más bem menos piores do que esses discípulos sofriam. E às vezes nós não conseguimos perdoar, e às vezes nós não conseguimos fazer o bem, por coisas que, se quando compararmos ao que aqueles discípulos sofriam, são coisas banais. Tem pessoas que ficam sem falar com outras pessoas por coisas irrelevantes, por motivos irrelevantes. Imagine que esses discípulos viveram de verdade o que é ser discípulo de Jesus com pessoas que o maltrataram fisicamente, que o maltrataram com palavras duras, que os prenderam, que fizeram e tentaram fazê-los negar a fé. Olhe para a sua situação e vê se tem comparação a minha vida, a sua vida e a vida desses discípulos, para a gente não amar os nossos inimigos. Não tem comparação. E Jesus, ele começa a falar uma série de coisas que são difíceis de fazer. Abençoem os que amaldiçoarem vocês, orem pelos que maltratam vocês. Quando alguém te pedir, você tem que dar. Quando alguém pegar alguma coisa que é sua por necessidade, você não deve pedir de volta. E aí Jesus Cristo, ele estabelece aqui uma linha entre os discípulos e os não discípulos. Como vocês querem que façam com vocês, discípulos, vocês têm que fazer com os outros. Muitas das vezes nós nos esquecemos dessa máxima do cristianismo e nós tratamos os outros diferentemente do que nós queremos ser tratados. Existem pessoas que maltratam as outras na maneira de falar, na maneira de se dirigir. Existem pessoas que maltratam as outras na maneira de se portar, na maneira em que se relaciona em casa. Você que é filho, às vezes você dá uma má resposta à sua mãe, ao seu pai. Você que é esposo, esposa, às vezes você não responde com delicadeza. Você às vezes está aqui na igreja e alguém te chama a atenção e você sai falando mal dessa pessoa. Jesus Cristo nos chama como discípulos a fazer com o outro o que nós queremos que façam conosco. Então, a partir de hoje, aprenda uma coisa: viver como um discípulo é primeiro olhar para como você quer ser tratado e assim tratar as pessoas. E como que isso tem implicação com o perdão? É bem simples. Todo mundo que está aqui diante de uma falha quer ser perdoado. Não há ninguém aqui nessa noite que, quando erra, quer ser condenado. Aquilo que você quer para você, você tem que fazer com o outro. Se você quer ser perdoado, você precisa perdoar o outro. Se você não quer ser condenado, você não pode, na verdade, condenar o outro. E é a partir desse verso que os próximos versos eles vão continuar a história. E ele começa falando: olha, se vocês amarem as pessoas que amam vocês, o que há de bom nisso? Olha, se você fizer o bom, alguma coisa de bom, as pessoas que te fazem o que é bom, o que tem de bom nisso? Se você
está emprestando a alguém que está necessitado, e você não espera receber isso de volta, o que tem de bom nisso? E aí Jesus Cristo ele fala, olha, não façam como os que não são meus discípulos. Eles fazem tudo isso, eles amam os que os amam, eles emprestam e querem receber de volta, mas vocês amem os seus inimigos, façam o bem e deem sem esperar nada em troca, e a sua recompensa vai ser grande, e vocês serão filhos de Deus, porque Deus é bom até para os que são ingratos com Ele. E Jesus continua, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E aí, seguindo aquele versículo que nós lemos, o verso 31, como quereis que os outros façam, façam vocês também. Ele diz o seguinte: não julguem, não condenem e perdoem. Não julguem, não condenem e perdoem. Viver como um discípulo, esse perdão me parece assim a síntese de todos os outros. Esse perdão alivia a carga do outro, quando você não julga, quando você compreende, quando você perdoa. Quando você não julga, automaticamente você estende a mão. Quando você não julga, você leva o outro a um tratamento. Portanto, antes do perdão, antes da cura, vem o curativo. Quando você não julga, você está entendendo o reino de Deus. Quando você não julga, você está se unindo de novo a essa outra pessoa que você está desunida. Quando você não julga, você liberta. E às vezes é necessário, não é um julgamento, mas é uma sentença, assim, você sabe que essa pessoa está errada. E quando você chegar a um veredito sobre alguma situação, o que Deus quer que você faça é que você encare isso com misericórdia e sem condenação. Que todas as vezes que alguém errar com você e você chegar a um denominador comum, Ele quer que você a perdoe. E o mais interessante de tudo é que a síntese do perdão é: só entende o perdão de Jesus Cristo aqueles que conseguem perdoar. Na verdade, é o contrário. Só perdoam aqueles que entendem o perdão de Jesus Cristo. Nesses últimos tempos, nós falamos muito sobre perdão. Domingo, nós fechamos o mês da família falando sobre perdoar o outro. E que essas palavras sobre perdão, que você possa compreender no fundo do teu coração e colocá-las em prática. Porque só é discípulo de Jesus Cristo aquele que perdoa. Os que não perdoam, eles não entenderam o que é ser discípulo de Jesus Cristo. Lembre-se bem, lembre-se muito bem, quando Jesus escolheu os 12 rapazes que iriam o seguir e, portanto, depois que ele fosse embora, que iriam continuar a obra dele na terra, uma das primeiras coisas que ele fez foi ensinar sobre perdão. E para concluir, eu queria contar uma história da Bíblia Sagrada. Um dia, uma mulher que era adúltera, e naquele tempo chamavam ela de pecadora, então uma mulher pecadora se encontrou com Jesus e começou a chorar aos pés dele e a lavar os pés dele com lágrimas. E ela também secava os pés de Jesus Cristo com os cabelos. E mais do que isso, ela lavava os pés de Jesus com um perfume, que era algo muito valioso naquela época. E então os mestres da lei, que não entendiam o que é ser discípulo de Jesus, eles olhavam e falaram bem assim, e falavam para aquelas pessoas que estavam naquele lugar: se Jesus soubesse quem está lavando os pés dele, ele ia mandar parar de lavar agora. E olha a resposta fantástica que Jesus respondeu: essa mulher é pecadora? Sim. Aí Jesus falou bem assim: existiam 2 servos, um que tinha muita dívida, vou botar em valores atuais, tipo assim, um que devia 500 mil reais
e outro que devia R$200. E o credor desses dois perdoou a dívida. Perdoou a dívida de quem tinha a dívida de 500 mil e perdoou a dívida de quem tinha 200. Jesus perguntou àquelas pessoas que estavam ali perto: quem vocês acham que vai amar mais esse credor? E eles responderam: com certeza é quem está devendo mais. E aí Jesus falou bem assim: quem é mais perdoado é aquele que mais ama. Essa mulher, ela pode ter todos os pecados do mundo e ter vários pecados, mas quem é o mais perdoado é o que mais ama. Todas as vezes que você perdoar alguém, você está falando para ela que você a ama. E todas as vezes que você é perdoado, você se sente amado e, portanto, você proclama o amor de Jesus Cristo. Perdoar é amar. Quanto mais você se entregar para o perdão, e quanto mais você for perdoado, e quanto mais você perdoar o outro, mais amor vai estar envolvido na sua vida, na vida da sua família, lá nos seus relacionamentos, no seu emprego, lá na sua escola. Quanto mais você perdoar, mais você vai ser discípulo de Cristo, mais você vai demonstrar que é discípulo de Cristo. Na contrapartida do mundo, daqueles que não são discípulos de Cristo, onde há a máxima de que você não deve perdoar, que você deve revidar, que você não deve ser bobinho, que você não deve dar o braço a torcer. Jesus Cristo ensinou aos discípulos dele, uma das primeiras coisas, que perdoar é ser discípulo. Nesse instante eu convido você a baixar sua cabeça, nós vamos orar, e eu tenho uma convicção de que nesse tempo em que passamos, no mês da família, falando sobre perdão, falando sobre relações familiares, Deus falou com você. E a pergunta que Deus nos faz nessa noite é: será que temos vivido como discípulos ou temos apenas imitado o modo de viver das pessoas que não seguem a Cristo? Nós vamos orar nesse momento e eu convido você a se colocar diante de Deus. Senhor Jesus, às vezes é muito difícil compreender o perdão. Às vezes é difícil, quando somos machucados, dar a outra face. Às vezes é difícil não julgar, não condenar. Às vezes é difícil perdoar, Deus. Mas os seus discípulos fazem isso. Os seus discípulos amam os que os odeiam. Os seus discípulos abençoam os que os amaldiçoam. Os seus discípulos são diferentes. E o que nós queremos ser é sermos diferentes na terra. Portanto, Deus, nos ajude a amar mais. Nos leve à compreensão do que é o teu amor. Senhor Deus, neste momento nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos obrigado, porque o Senhor nos fez teus discípulos, e pedimos perdão pelas vezes em que nós não agimos como tais. Ora em nome de Jesus, amém. Amém? Deus nos abençoe.